Fausto Nilo. Por que, Ricardo Bezerra? Porque o Fausto é que é letrista mesmo. Eu estava letrista. E o Fausto não, o Fausto é letrista. O Fausto é um... Do jeito que ele arquiteta prédios, praças e tudo, ele também arquiteta aquelas letras. Eu não teria a menor condições de ter dado suporte ao Fagner artístico em letra, como o Fausto dá. E depois entendeu? o Fausto, o próprio Fagner também virou um letrista, claro. O Fagner tem excelentes letras. Excelente letrista. É pena que ele não tenha exercitado mais. Mas isso, de um modo, digamos assim, é fundamental na vida do artista essa evolução, tá certo? Porque se eu lhe disser mesmo, aqui vem esse outro... outro objeto. Você que apresenta os objetos... Não, pode apresentar. Aqui Diga que lá. Eu apresento é para lá Opa, ou para cá? e é para cá. Para aqui. cá. Opa, Opa. tá aqui. É que isso aqui é um diagrama Deixa eu dar o detalhe. Um diagrama... de tonalidades, é um disco de tonalidades. Isso aí foi uma coisa que eu desenvolvi quando comecei a estudar harmonia. E hoje, por exemplo, em 2002 eu fiz um disco só instrumental. Então, quando eu digo que eu estava letrista, é que hoje, para mim, a música instrumental que eu produzo me satisfaz enquanto expressão artística, entendeu? Adoro canções, gosto muito, escuto muita canção, mas a minha essência, digamos assim, de expressão é a música, não é a poesia. Então é por isso que eu digo que a salvação dele foi ter encontrado um poeta de verdade para fazer as letras dele. O dialogador de hoje é o nosso Ricardo Bezerra, o arquiteto, o paisagista, o letrista também, o compositor, né? E o inventor. Estou vendo que ele inventou aqui, ele vai explicar no próximo segmento do nosso encontro com o Ricardo Bezerra, ele vai explicar esse objeto melhor ainda do que ele já explicou nesse primeiro segmento. E eu quero que ele fale sobre uma coisa. Eu acho que, sei lá, não sei se foi a arquitetura, o paisagismo, ou se foi a academia, que nos roubou um pouco o músico Ricardo Bezerra. No próximo segmento do diálogo, nós vamos esclarecer tudo isso com o Ricardo Bezerra. O homem universal do nosso Leonardo da Vinci. E aqui numa invenção do nosso dialogador de hoje, que é o músico, o arquiteto, o artista Ricardo Bezerra, que me trouxe objetos para pautar o nosso encontro de hoje. E ele estava falando no segmento anterior exatamente deste objeto aqui. Você fez um diagrama, eu pedi que você explicasse, queria que você explicasse isso. Como é essa história? Você usa aqui um desenho do Leonardo da Vinci. Tá, vamos embora lá. Explica. Eu vou tentar falar bem rápido. A história é o seguinte, as harmonias musicais, elas são todas ligadas. Elas formam espirais, elas formam círculos, e porque elas estão todas interligadas umas às outras, como uma corrente, digamos assim. Tá. Então, o que eu fiz, eu peguei e numerei as notas musicais, comecei o Dó como 0, que isso, por sinal, foi uma sugestão do Kohreuter, que quem é do ramo musical sabe quem é, Joachim Kohreuter. Sim. E eu tinha numerado primeiro o Dó como 1, ele disse, não, bote o Dó 0. Aí eu fiz um 0, aí eu crio uma escala, que é uma escala crescente. Eu vou fazendo 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6. Do 6 eu passo para o 7, faço 7, 9, 11, 1. Porque é um sistema duodecimal. Porque como são 12 notas, eu vou do 12, eu passo para o 1 e assim vai. É como relógio, né? 12 horas é 0 horas. Aí eu vou fazendo, aí eu consegui fazer uma escala que dava uma volta. Ele explicando e aqui o que ele está falando. Vai, diga aí. Aí o que aconteceu que quando eu coloquei as escalas formando esse círculo, aí eu vi que eu fiquei curioso, eu digo que se eu inserir formas geométricas,
Aí eu digo, pô, eu posso ter o som do quadrado, o som do triângulo, o som do hexágono. Por exemplo, o hexágono nada mais é do que a escala tonal da música impressionista, que o Debussy usava. Era uma escala que a diferença é toda de um tom. O quadrado nada mais é do que os acordes diminutos. Isso é para quem entende de música, mas o triângulo, que é um triângulo isósceles, ele seria o acorde de quinta aumentada, que é o que eu estou dividindo o 12 em 3 pedaços de 4 partes. O diminuto é eu pegar o 12 e dividir em 4 pedaços de 3 partes, entendeu? Aí foi engraçado e eu criei essa coisa e às vezes eu me sento no piano e fico olhando para isso aí e criando umas sequências harmônicas. Ele não serve para compor, ele serve para estudar harmonia. Ou serve para alguém querer aprender, estudar, ensinar harmonia. Ele é da harmonia tradicional, isso é de harmonia tradicional, entendeu? Aí isso aí apareceu, começou até com um amigo flautista que na época morava aqui, paulista, o Renato das Neves, e aí a gente teve assim um primeiro insight, eu fui desenvolvendo, aí cheguei aí. Você tem a fórmula do círculo, você colocou aqui todas as outras formas geométricas puras, puros, o quadrado, o triângulo, o retângulo, etc. Agora, e o homem universal do Leonardo? Isso aí foi a ideia de um grande amigo que já partiu, o Ribamar, e quando eu tinha mostrado a ele só as formas, ele disse, por que você não inclui aí o homem universal do... E por que você aceitou? Eu aceitei porque eu achei que ia ilustrar, e tinha o próprio Leonardo da Vinci era um cara inventivo, era um sujeito, né? Cheio além de ideias. Além de artista. De artista, claro. Claro. Aí eu digo, vai ser legal, porque inclusive eu tinha interesse em saber para onde os braços e as pernas apontavam, né? E podia fazer até alguma música, alguma sequência harmônica baseada nessas posições, né, do homem dentro do círculo de tonalidades, entendeu? Eu chamei isso o relógio dos tons. O relógio dos tons, invenção do nosso dialogador de hoje, o compositor, o arquiteto e paisagista, o professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de paisagismo e arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo, o Ricardo Bezerra. Ricardo, e tem um pino aqui, por que esse pino? Esse pino é só para fazer os discos rodarem. E deu essa coincidência. E ficou fálico, hein? Foi uma coincidência, não foi premeditado que o pino ia dar exatamente... O pino no pinto do... É verdade. Foi uma coincidência. Ficou fálico. Mas ficou interessante, forte, porque o sexo é exatamente o ponto, né? E a música é muito sensual, diga-se de passagem, né? Não, digo, o sexo é exatamente o centro de todo esse seu... De toda essa sua arquitetura foi uma mera coincidência. Não é? Eu acho que tem muito mais do que o sexo, tem a cabeça, né? Tem toda uma parte... Não, eu estou dizendo por que o pino ficou exatamente ali. Porque ele é exatamente o centro desse relógio. O Leonardo da Vinci já meio que arquitetou isso aí. E aí, quando eu usei 2 discos, porque os discos concêntricos era como eu conseguia formar os acordes. Entendeu? Aí tem a anotação numérica, né? E tem a anotação da cifra, que é aquele A, B, C, D, F, G e tal. E eu brinco com isso aí, fazer, às vezes, como eu disse, sequências harmônicas. Eu vou fazer a sequência harmônica do quadrado, do triângulo, fico intercalando, etc. Ricardo Bezerra, eu estava vendo aqui a sua, como é que a gente estava, como é seu crédito. Ricardo Bezerra, põe aí, Ricardo Bezerra, arquiteto, compositor, não, compositor, traço, paisagista? Não, ficou paisagista / compositor. Não, ficou compositor / paisagista. Paisagista. Você hoje você se define mais como um paisagista? Olha, mais do que como um arquiteto? O que você explica? Para falar a verdade, o que significa essa definição aí? É o seguinte, eu fiz um mestrado em arquitetura paisagística, né? Fiz esse mestrado no Arizona, foi uma experiência assim que marcou. Então você é mestre em paisagismo. Exatamente. Tá. Doutor também não? O doutorado eu fiz depois, mas numa área de planejamento urbano, na parte de
coisa habitacional. Então eu estou e tal, aqui, não tinha mas apresentado nada com disso, o mestre e não, doutor. Não, mas isso Ricardo isso Bezerra. não, mas isso não. Mas é importantíssimo para a universidade. Então, hoje, eu importantíssimo do mesmo como jeito, professor, como mestre que você é. Na minha profissão, como você é professor, um pro eu tenho acadêmico. que galgar essas E eu coisas. disse que a universidade roubou um pouco, você não roubou? Olha, me roubou por um lado que hoje é o que me faz estar aqui bem conversando com você, esse meu lado acadêmico, entendeu? Se eu, uma hora, o Fagner chegou para mim e disse, pô, tu não te arrepende de, né? Porque ele faz muito sucesso. Ele foi para a carreira eu podia e você estar foi para a junto universidade. com ele, eu fui para a universidade. Eu digo, não, Fagner, pelo contrário. A minha salvação foi ter ido para a academia, porque é onde eu posso exercer essas várias coisas, eu não fico dependendo do show, do contrato, da companhia de disco. E depois também, sabe o que é, Ricardo? É que eu gosto da invenção, do trabalho, do criação, do projeto, tudo mais. Eu não sou uma pessoa de show, de palco, de luz, que é uma coisa, eu admiro muito você, por exemplo, no seu teatro, você sabe subir num palco e fazer toda aquela, mostrar e interagir com uma coisa. Eu não sou, eu sou uma pessoa ao mesmo tempo encabulado, eu não gosto das palmas, sabe, essa parte não me... Eu gosto de fazer o trabalho. Eu gosto. Mas você falava então do paisagismo. Do paisagismo. Bom, a importância de ser o paisagista hoje. Isso para mim, eu estava pensando, tipo, eu tenho que plantar uma árvore para fazer um livro, não sei o quê. O livro está quase para lançar um sobre o jardim do Teatro Zé Alencar e árvore. Eu tive o privilégio de ter uma profissão, tenho o privilégio de ter uma profissão, que já foram plantadas milhares de árvores graças ao nosso trabalho. Porque você chega lá ali, olha, vamos arborizar aqui, são 200 árvores aqui, 300 acolá, 500. De repente, eu não fui lá plantar, cavar o buraco, não sei o quê, mas o... Já lançou livro, já plantou muita árvore, já fez filhos, tem até netos. Já tem até netos, 5 netos. Mas então, fala, bom, Ricardo. Aí então o paisagismo é uma profissão que tem sido assim muito gratificante, entendeu? E o estudo da cidade e tal, inclusive hoje como a academia lhe permite você elaborar ideias, lhe permite você refletir sobre a realidade. Por exemplo, hoje, para mim, o que mais está, digamos assim, me emociona é a questão, por exemplo, essa Rio+20. O que é que ela trouxe como grande contribuição? O assunto base é a sustentabilidade. Tudo agora é sustentável, tem que ser sustentável. Aí, a grande contribuição dessa Rio+20, o que é que foi? O mundo vinha regido e medido por um tal de PIB, que só mede coisas econômicas, financeira, riqueza, produto interno bruto. Aí a Rio+20 veio e disse, opa, não podemos nos medir, não podemos só pela economia. Nós temos que trazer o social e o ambiental para jogar nessa equação. O que eu estou dizendo é que isso não é ainda suficiente, é fundamental. Isso já devia ter sido visto há muito mais tempo, de trazer o economia, social e ambiental. Nós precisamos trazer agora é o cultural, é o patrimônio cultural, a história, isso também é sustentabilidade. Entendeu? Em que medida é isso? Um povo que não preza o seu patrimônio cultural, ele não pode ser sustentável, ele não é sustentável, entendeu? Se eu não tenho o valor do meu patrimônio, eu não preservo, eu não uso e eu não evoluo com ele, eu sou um povo sem memória, sem nada, eu me torno muito frágil. Aqui vêm outras situações e lhe dominem, entendeu? Se você não tem memória. Então... Tem raiz. Não tem raiz, exatamente. E o que nós fizemos aqui? Nós temos, infelizmente, uma cultura que muda um pouco, mas ainda é muito insuficiente, de pouco ligar para as raízes. Corta tudo pela raiz e faz um novo que é pior do que o velho que estava lá, entendeu? E o velho permanece, o velho permanece, Então é isso que a gente precisa cuidar. Para ser sustentável, nós temos que preservar nosso passado cultural. Não é nem preservar de botar na geladeira e botar no museu, não. A gente tem que ter ele no dia a dia, das gerações viverem. Preservá-lo, de dialogar com ele, criar em cima dele. Com certeza. Deve ser presente na vida. Presente na vida. O passado ser presente. Pronto. Para poder construir um futuro nosso, um futuro que nos pertence.
entendeu? Então, isso é hoje, sustentabilidade é isso. Eu conversando com um colega lá da faculdade, o Daniel Cardoso, ele disse, o Jorge Vieira, um filósofo, diz, memória é autonomia. Memória é autonomia. Jorge Vieira, passado por mim, por o Daniel Cardoso, chefe lá do nosso departamento, que estuda as teorias de informação, etc. Então, como seria, então, esse quarto ponto? Economia, sociologia... Não, sociologia a economia, o social, o ambiental... O econômico, o viés econômico, o viés social, o viés ambiental e agora o cultural. Como é que isso se congeminaria? O que é isso? Como é que dentro de uma Rio Mais 20, dentro de um fórum ecológico? É que essas variáveis culturais, do patrimônio cultural, elas têm que ser inseridas também na equação da sustentabilidade. Não sei como, isso não é meu papel fazer como é que vai se medir isso. Quer dizer, teria que haver um compromisso daqueles chefes de Estado, no sentido de dizer, nós também trabalharemos, propugnaremos pela preservação cultural. Exatamente. Não a preservação, como você disse, a preservação museológica no sentido pejorativo da palavra. Isso eu acho que é fundamental, principalmente numa situação como a nossa, em que nós somos conhecidos por o mito do moderno, entendeu? E jogar o passado no lixo. Você tem toda, entendeu? E foi isso que Fortaleza é o fruto disso. Fortaleza se descaracterizou. Exatamente. Então agora nós temos que correr atrás desse prejuízo e ver como é que nós podemos fazer isso. Porque a sustentabilidade não sei o quê, para gerações futuras, é fazer isso. Porque hoje nós já perdemos o que nós perdemos de patrimônio cultural, que os nossos descendentes não verão mais. Por exemplo, Ricardo, agora você me ocorrendo, me lembra tocar um assunto que me perturba tanto. Eu acho que você, agora com essa preocupação com a cultura ligada ao sentido da ecologia, vai me esclarecer. Por exemplo, eu não entendo como é que se faz uma devastação de, digamos, 400 árvores num determinado local para construir um prédio. E ele disse, mas ele foi multado e ele vai plantar outras 400 árvores no lugar tal. Mas a gente não vê que aquelas árvores que ele derrubou tinham 200 anos, tinham 400 anos. E a outra que ele vai construir, que ele vai plantar, é semente, que vai levar mais 100 anos para... Não me parece compatível. Não me parece que uma coisa é substituível pela outra. É por aí. As preocupações. Por exemplo, a gente tem que acordar para essas questões. Aquela chácara que foi derrubada lá. A Chácara Flora. A Chácara Flora. Vai mandar o cara fazer o quê? Vai pagar? Ou então vai plantar não sei quantas árvores em algum lugar? Mas aquele espaço, naquele lugar, aquilo é irremediável, não é? Aquilo é irremediável, não, aquilo é irrecuperável. Não há como mensurar. E aí, eu só me lembro, eu sou uma pessoa assim, muito intuitiva e pragmática. E eu trabalho na academia, numa escola de arquitetura e urbanismo, dou aulas também de urbanismo. E eu fico brincando com meus amigos, eu sempre digo, olha, eu sou uma pessoa com sérias limitações teóricas. Eu não conte comigo para citar nome de teóricos e de filósofos do urbanismo, não sei o quê, não conte comigo. Mas eu descobri ao longo da minha vida, tem duas leis do urbanismo muito sérias. As duas leis é o seguinte, cobra que não anda não engole sapo. E a outra? E a outra é quem não chora não mama. Explique-se, Ricardo Bezerra. Profundo urbanismo. O profundo urbanismo está nessas duas frases, nesses axiomas. Diga lá. Cobra que não anda, não engole sapo. O que significa isso? Significa que nós não podemos esperar nem pelo poder público, nem pela iniciativa privada, entendeu? Nós, enquanto sociedade, temos que encaminhar, nós temos que evoluir, são com as ideias, juntando as pessoas. É a imprensa que caminha, porque a imprensa é um puxador, entendeu? É uma coisa que faz acontecer, entendeu?
E a outra? E a outra, quem não chora não mama. Se nós não nos manifestarmos, se você não falar das árvores, se você não falar da chácara flora e dizer isso foi errado, isso não devia ter acontecido, vão acontecer outras e outras e outras e outras. Tem uma caneta aí? Entendeu? Então, para mim, a cidade seria melhor se nós levarmos em conta essas duas leis. Duas leis do urbanismo e do paisagismo. Seríssimas. Seríssimas. Cobra que não anda não engole sapo. E Cobra. quem não chora não Quem mama. não chora não mama. Isso vale para tudo. Vale para tudo, Vale Ricardo. para tudo. Pra Entendeu? vida. A Pra gente tocar fez a uma vida. pesquisa sobre mutirões, áreas de baixa renda, não sei o quê, ver o que é que tornava melhor, ou isso do mais. Nós acabamos chegando, foi essa conclusão. O que é que O melhor mutirão, o melhor favela urbanizada, o melhor tudo isso, era qual? Era as que tinha a comunidade organizada, que fazia petição, ia fazer vigília, ia reclamar, ia ficar na porta chorando para poder mamar. Exatamente. É por aí. Ricardo, eu pedi uma caneta só porque eu queria citar uma pessoa que é muito cara a gente e que tem tudo a ver. É um poeta. Chama-se Augusto Pontes. Claro. Porque tem tudo a ver com o que você disse. Quando você disse que tem que ter cultura, a cultura tem que ser um parâmetro para o mundo, para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável, mas não a cultura, o passado, as raízes, no sentido de colocar num museu ou dentro de uma redoma, etc. Mas sim dialogar com o passado se tornar presente. E o Augusto Pontes tem uma frase que é o seguinte: o passado... Olha aqui, que eu vou citar Augusto Pontes. Olha que frase linda. Vou mostrar primeiro ao Ricardo Bezerra, depois eu mostro a vocês. Não é lindo, não é um gênio? Gênio. É um gênio. Gênio. Olha que coisa linda, é um gênio, Augusto Pontes. Olha que coisa linda. Augusto Pontes. O passado, presente, futuro. Ou pode até tirar esse ó, fica passado, presente, futuro. Mais bonito ainda, né? Do que passado, presente, futuro. É que o passado é que presente o futuro. Ninguém constrói o futuro sem passado. Aliás, eu estive esse fim de semana em Sobral e vi uma das grandes obras que o Augusto nos deixou, além das letras maravilhosa que ele fez. Que é a escola. A ECO. E agora o último objeto, antes do objeto surpresa, a Melinha, Janelas do Brasil. Que é isso? O que tem a ver? Isso aqui foi uma brincadeira, é só para divulgar o disco da Melinha. É só para divulgar? Ela acabou, dizer, então olha, divulga. a Melinha Bota fez aí isso. no ar um pouquinho da... A Melinha. Melinha, nossa querida Melinha. O disco da Melinha. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Vem cá, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque ele disse, não, esse aqui não tem nada a ver não, eu quero só divulgar o livro. E é um gesto bonito. Eu vou deixar esse disco com você. Obrigado, Tá, meu amor. É um gesto Você tão escutar... lindo. Ao invés de trazer um disco dele que ele está preparando, ou o demo, né, do novo disco que ele está preparando, que é sobre o quê? O disco? Sim. Ainda não sei, é um Ainda imprevisível. Está improvisando, está improvisando. Está improvisando. Está improvisando, está em Tá processo. em Ao invés de trazer um disco dele, o famoso Maraponga, ou Frufru, Manera Frufru, ou o novo disco que vai sair agora. Não, ele me traz o da Melinha e diz, olha, é tão lindo que a Melinha canta. E é mesmo. É lindo. Janelas do Brasil, onde ela canta essa música que é Felicidade, do Marcelo Genesi e Chico César, mas ela grava também Zé Cabaleiro, Belchior, Ednardo, Vinícius de Moraes, lá. Muita gente. Vamos para o objeto de surpresa? Olha aqui o que eu trouxe para você. E agora me dê o que você me trouxe, que você entregou à produção. Deixa eu abrir logo o meu. Não, Abra. Eu vou abrir logo o meu. Vai lá, abre aí, vai lá, vamos ver. O que eu trouxe Olha! para o Ricardo Bezerra? Olha o que eu trouxe para o Ricardo Bezerra. Um tijolo de diatomita maravilhoso. Isso é cultura. Eu quero que Isso você é fale. cultura. Isso aqui, inclusive você sabe que isso aqui são as marcas dos dedos, né? Dos dedos. Porque isso aqui é feito pela mão. Isso aqui tem um carinho. O cara E é que tão faz velho um tijolo. quanto, hein? Exatamente.
Mas parece que a gente tinha combinado, não era? Não é? Aí, Olha o que eu me só. lembrei de você. Quando eu falei, Ricardo Bezerra, vou levar música, vou levar... Não, me lembrei de tijolo. E tem um outro aqui. Olha a coincidência. Ele me trouxe Olha uma. aí, viu? Ele me trouxe uma. Trena. E eu também pensei na uma trena. Eu trouxe pra ele a trena. E botei teu nome aqui, olha aqui, ó. Eu Ricardo tô vendo. Bezerra. Ricardo Bezerra. E o que que você, a partir dessa imagem, o que que você reflete? O que que vem a você? Olha, isso aí, ele é como se fosse medir a emoção que a cultura traz num objeto que constrói. Isso aqui tem uma coisa, o que se pode fazer com tijolo? Né? Casas, você pode fazer com tijolo, construir a coisa, não é nem a casa, mas é o lar, é o que lhe aconchega, são os espaços de trabalho, os espaços de vida, tudo, e essa coisa da mão, né, da marca do homem. Da é marca fantástico. do humano, da artesania humana. É. É disso que eu me lembrei. Eu me lembrei de arte, mas de humanidade, de cultura. E de uso, né? De uso. uma coisa de